provavelmente está familiarizado com a imagem mais conhecida de Jesus. Um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Mas apesar de essa ser uma figura conhecida para cerca de 2 bilhões de cristãos ao redor do mundo, ela tem pouco a ver com a realidade e muito mais a ver com séculos e séculos de eurocentrismo. Sou Camila Veresmota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou te contar o que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus. Eu já adianto aqui que eles afirmam que o Jesus histórico muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha cabelos aparados como outros judeus de sua época. Mas é bem difícil chegar a uma real aparência de Jesus Cristo. Essa dificuldade vem da própria Bíblia cristã. Isso porque o conjunto de livros sagrados que narram a vida de Jesus não faz qualquer menção que indique como era sua aparência. A historiadora neozelandesa Joan E. Taylor, autora do livro What Did Jesus Look Like? Ou Como Era a Aparência de Jesus, diz que nos evangelhos ele não é descrito fisicamente, nem se era alto ou baixo, bem apessoado ou forte. A única coisa que se diz é sua idade aproximada, cerca de 30 anos. Já o historiador André Leonardo Chevitarese, que é professor da UFRJ e autor do livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, falou o seguinte: essa ausência de dados é muito significativa. Parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus não se preocupavam com tal afirmação, que para eles era mais importante registrar as ideias e os papos desse cara do que dizer como ele era fisicamente. Mas se há tão poucas informações assim, como imagens como esta se tornaram tão famosas? Joan E. Taylor diz que as imagens que se consolidaram ao longo dos séculos procuraram retratar Jesus como uma figura divina, de filho de Deus, e não Jesus humano. Esse Jesus barbudo e cabeludo foi surgir na Idade Média, no auge do Império Bizantino. Jesus passou a ser retratado naquela época como uma figura invencível, semelhante fisicamente aos reis e imperadores da época. O sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, da PUC de São Paulo, diz que também há uma diferença entre a representação de Jesus nas igrejas orientais e ocidentais. Isso porque na Igreja Católica Oriental, também conhecida como ortodoxa, o ícone de Cristo deve seguir uma série de regras para que a imagem transmita essa outra percepção da realidade de Cristo. A testa, por exemplo, é alta, com rugas que normalmente se agrupam entre os olhos, sugerindo a sabedoria e a capacidade de ver além do mundo material. Além disso, é possível perceber que nas cenas com várias pessoas, Jesus é sempre representado como sendo maior. Isso indica sua ascendência sobre o ser humano normal. E na cruz ele é representado vivo e na glória, o que já indica a sua ressurreição, afirma o sociólogo. Já no Ocidente, ou na Igreja Católica Apostólica Romana, não existem tais normas. Os artistas que representaram Cristo ao longo dos séculos criaram sua imagem, cada um a seu modo. Abre aspas para o Francisco Borba. Jesus pode ser uma figura doce ou até fofa em muitas imagens barrocas, ou um Cristo sofrido e martirizado como nas obras de Caravaggio ou Goya. Mas dada a falta de evidências vindas da Bíblia e o fato de que o Jesus representado no cristianismo é mais uma figura mítica